Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver um cálculo de equilíbrio químico envolvendo fase sólida. O enunciado do problema diz o seguinte: carbono sólido deve ser produzido a partir da decomposição de 1 mol de metano segundo a reação. Considerando que o reator é mantido a 1 bar e 700 graus Celsius, calcule a composição gasosa de equilíbrio do sistema e a fração de metano reagido. Considere que K, ou seja, a constante de equilíbrio dessa reação, é 7,403 nas condições fornecidas. A gente sabe que o K, pessoal, é uma função apenas da temperatura da reação. Então, quando ele fala que nas condições da reação, ele está dizendo que o K assume esse valor quando a gente vai trabalhando aqui com a temperatura de 700 graus Celsius. Ou seja, é um exercício diferente do que a gente já vinha trabalhando anteriormente, em que a gente calculava a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius e depois extrapolava o valor para a temperatura de interesse, considerando aí a equação de Van 't Hoff ou mesmo os polinômios CP. Essa competência de analisar a influência da temperatura na constante de equilíbrio a gente já trabalhou anteriormente várias vezes. A questão aqui é como é que a gente pode resolver um problema de equilíbrio envolvendo, por exemplo, uma fase gasosa e uma fase sólida. A resolução ela vai partir da própria definição da constante de equilíbrio que a gente já conhece, como sendo um produtório percorrendo todas as substâncias reacionais. Cada um dos termos do produtório é uma razão de fugacidades elevada ao coeficiente estequiométrico da substância. Em cima a gente teria a fugacidade da espécie dentro da solução reacional. No caso aqui, percebam que a gente vai ter mais de uma fase. E aqui seria a fugacidade da espécie pura em uma condição de referência. Então, abrindo esse produtório para cada uma das substâncias separadamente, a gente chega exatamente nessa equação. Seria a fugacidade do carbono sólido pela fugacidade de referência. Aqui o termo do gás hidrogênio está ao quadrado, exatamente por conta desse coeficiente estequiométrico que aparece aqui. E o termo do CH4 ele vai para o denominador, porque o coeficiente estequiométrico seria menos 1. Perceba que a reação aqui ela já está balanceada, tá bom, pessoal? Se a gente olha aqui para o gás hidrogênio e para o CH4, a gente sabe que, na verdade, essa condição de referência seria um estado em que eles se comportam de forma ideal. E aí a gente pode simplesmente, utilizando aí o que a gente aprendeu anteriormente no estudo de fugacidade, dizer que essas fugacidades aqui que aparecem nos dois denominadores seriam iguais à própria pressão de referência, que a gente sabe que é 1 bar, mas eu vou deixar esse termo de P0 aqui no nosso desenvolvimento matemático, tá bom? A gente tem que lançar algumas hipóteses para simplificar um pouco mais essa equação, pessoal. E a primeira hipótese que a gente vai analisar aqui seria de que as fases sólida e gasosa, elas não estão em equilíbrio de fase. O que significa isso? Dentro do nosso sistema, a gente não vai ter carbono presente em fase gasosa, pelo menos carbono atômico. E a gente também não vai ter CH4 e gás hidrogênio presentes na fase sólida. Isso significa, por exemplo, que o sólido ele é puro. Se o sólido é puro, vocês concordam comigo que essa fugacidade do carbono dentro da solução sólida é simplesmente a fugacidade do carbono puro, e aqui a gente tira o circunflexo. A fugacidade de uma substância pura é uma função da temperatura e da pressão, e esse F0 do carbono sólido seria a fugacidade na temperatura do sistema e uma pressão de referência. Se a gente adota que a pressão de referência é uma pressão de 1 bar também nessa condição do carbono sólido, a gente vê que o P0 seria exatamente igual ao P, porque a própria pressão do sistema aqui é uma pressão de 1 bar. Então, se P é igual a P0, que é igual a 1 bar, vocês concordam comigo que todo esse termo aqui que está entre colchetes seria igual a 1. E aí vai sobrar para a gente apenas a parte que diz respeito às substâncias gasosas. Como é que a gente pode simplificar esses dois termos aqui? Se a gente considera que a pressão do sistema é 1 bar, como eu acabei de falar, a gente pode considerar que a fase gasosa ela é uma solução ideal de gases ideais. O que isso significa aqui para a gente na prática? Que o φ de todas as substâncias que compõem a fase gasosa seriam iguais a 1. E dos nossos estudos anteriores, a gente sabe que, na verdade, o φ ele é a fugacidade da espécie na solução dividida por y vezes p. Então, se isso aqui é igual a 1, vocês concordam comigo que, na verdade, esse F do H2 seria simplesmente a fração molar dele na fase gasosa vezes a pressão do sistema. A mesma coisa aqui para o CH4, o que leva a gente para essa equação que nos permite resolver o problema de equilíbrio, tá bom? Então, se P é 1 bar, pessoal, e P0 é 1 bar, ó, todos esses termos aqui são 1 bar, na verdade, a nossa equação para resolver o problema seria simplesmente de que o K é o Y do H2 ao quadrado dividido pelo Y do CH4. E aí, qual que é o nosso objetivo aqui? O próprio problema pede para a gente calcular a composição gasosa de equilíbrio do sistema. Quem é que vai estar presente em fase gasosa? Considerando essa nossa hipótese aqui, somente o CH4
e o H2. Então, a gente poderia fazer aqui que o CH4, o y dele vai ser 1 menos o y do H2, e a gente sabe que o valor dessa constante de equilíbrio aqui é 7,403. Vocês concordam comigo que eu conseguiria resolver a composição gasosa de equilíbrio dessa forma, né? Então, a gente colocaria aqui que o 7,403 é o y do H2 ao quadrado, dividido por 1 menos o y do H2. A gente teria uma equação quadrática para resolver aqui. No final das contas, uma das raízes seria justamente a fração molar do gás hidrogênio em fase gasosa, e depois a gente obteria a fração do CH4 fazendo 1 menos o y do H2. Mas eu não vou resolver o exercício dessa forma, tá bom, pessoal? Porque ele não quer saber apenas a composição gasosa de equilíbrio. Ele quer saber a fração de metano reagido também. E essa fração de metano reagido também é o que a gente chamava de conversão fracional lá na disciplina de conservação. Então, isso significa que a gente vai ter que fazer um balanço. Aqui a gente estaria calculando apenas as composições. E aí a gente vai fazer um balanço utilizando o conceito de tensão, tá bom? Então, vou apagar isso aqui e fazer aqui embaixo para ficar mais organizado. Então, a gente sabe que para cada substância presente no meio reacional, o número de mols em um dado instante, no caso aqui um instante de equilíbrio, é igual ao número de mols num tempo inicial, mais o coeficiente estequiométrico vezes epsilon. Então, a gente pode aplicar essa equação para as 3 substâncias que compõem o sistema, tá bom? Para o CH4, vai ficar que o número de mols dele, no instante de equilíbrio, é o número de mols inicial, e o problema diz que inicialmente a gente tinha colocado 1 mol de CH4, né, que seria 1 mol do metano, mais o coeficiente estequiométrico dele vezes epsilon. Então, vai ficar 1 mais menos 1 vezes epsilon. Quando a gente faz isso aqui para o gás hidrogênio, a gente vai ficar que o número de mols na condição de equilíbrio vai ser o inicial, e o problema não nos disse que tinha hidrogênio, então a gente vai considerar que é 0, mais 2 vezes epsilon. Por que 2, pessoal? Porque quando a gente olha para a estequiometria da reação, a gente teria o coeficiente estequiométrico de mais 2, tá bom? E a gente pode aplicar isso aqui para o carbono sólido também. Então, a gente teria que o número de mols do carbono sólido seria o que tinha no início, 0, mais 1 vezes epsilon. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que causa muita confusão. Qual que é o nosso objetivo aqui? Não é calcular as frações de H2 e de CH4? Essas duas substâncias aqui são substâncias que estão na fase gasosa. O carbono sólido que a gente escreveu o balanço dele aqui, eu fiz meramente para ilustrar para vocês como é que ficaria. Porque quem compõe a fase gasosa seria apenas o CH4 e o H2. Então, se eu quiser, por exemplo, o Y do CH4, eu vou dividir o número de mols dele na condição de equilíbrio pelo número de mols total em fase gasosa na condição de equilíbrio. Quem que seria o número de mols dele? 1 menos epsilon. Quem que seria o número de mols total na condição de equilíbrio? Seria eu somar o do CH4 com o do H2, que daria aí 1 mais epsilon. Então, como é que a gente calcula que o Y do gás hidrogênio? É o número de mols dele pelo número de mols total em fase gasosa na condição de equilíbrio. Fase gasosa, apenas CH4 e H2. Então, ficaria também 1 mais epsilon. Então, a gente tem como substituir esses valores aqui em cima e desenvolver a nossa equação. A nossa equação para resolver o equilíbrio vai ser 7,403 é igual ao y do gás hidrogênio ao quadrado. Então, estou falando aqui de 2 epsilon por 1 mais epsilon. Tudo isso aqui ao quadrado, dividido pelo y do CH4, que seria 1 menos epsilon por 1 mais epsilon. E aqui a gente tem condições de simplificar essa equação aqui, pessoal, porque um desses 1 mais epsilon aqui podem ser cancelados com 1 mais epsilon que aparece aqui no denominador. Então, vai sobrar apenas o mais epsilon aqui em cima. Vamos fazer aqui do lado. Sobra 7,403 é igual a 2 epsilon ao quadrado, que divide 1 mais epsilon vezes 1 menos epsilon. E aqui a gente fica com a equação quadrática para calcular a extensão da reação. Então, se a gente resolve com atenção, a gente obtém que o epsilon ele pode ser mais ou menos 0,8057. E aí, qual é o valor que vai nos interessar aqui, pessoal? Vai ser o valor positivo, porque se eu coloco aqui um epsilon de menos 0,8057, isso não faz sentido. Eu calcularia, por exemplo, um y do H2, que é uma fração molar negativa. Ou se eu coloco menos 0,87 aqui em cima, eu vou obter o y do CH4, ele até é um valor positivo, mas é um valor maior que 1. Então, não tem sentido essa extensão negativa. O epsilon que vai interessar aqui para a gente seria de mais 0,8057.
0,8057. Então, agora que a gente tem essa extensão da reação, a gente volta aqui nas expressões de fração molar e a gente teria que o y do CH4 seria 1 menos 0,8057, que divide 1 mais 0,8057. A mesma coisa aqui para o gás hidrogênio. O y do H2 seria 2 vezes 0,8057 por 1 mais 0,8057. Então, se a gente faz essas contas aqui, a gente vai obter que o y do CH4 dá aproximadamente 0,8924, e para o gás hidrogênio seria 1 menos isso, né? Nem precisaria colocar toda essa conta aqui, seria 0,1076. Então, essa aqui seria a composição de equilíbrio que ele pede lá no enunciado do problema. Como é que a gente calcularia aqui a fração de metano reagido, que ele também pede? Prestem atenção que isso aqui é um conceito que a gente viu lá em conservação. O que seria a conversão fracional do CH4? Ela é uma razão entre o número de mols de metano que reage pelo número de mols de metano que foram alimentados na reação. E aqui a gente precisa entender que o que reage, na realidade, é o que foi alimentado, menos o que sobrou ao final da reação. Então, quanto que foi alimentado? Foi 1 mol. Quanto que sobrou depois que o sistema atingiu o equilíbrio? E aqui que entra a importância do balanço por extensão. Ó. Se a gente volta aqui, isso é o que sobrou de CH4 no instante de equilíbrio. Então, seria 1 menos epsilon. Então, vai ficar 1 alimentado menos 1 menos epsilon, que foi o que sobrou, sabendo que o epsilon aqui é 0,87, dividido pelo que foi alimentado, que seria 1 mol. Então, a gente obtém que seria 0,8057, numa escala percentual aqui daria 80,57% a conversão percentual de CH4, tá bom? A ideia que eu queria passar para vocês era essa, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham tido em alguma passagem, eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.